Aleluia! Boa noite, povo de Deus. Tem uma palavra de Deus para transmitir ao seu coração. Uma palavra que me tocou de uma maneira muito profunda. Já conhecia essa palavra, já havia meditado outras vezes, mas confesso que a cada dia a palavra do Senhor tem aí me alimentado de uma maneira diferente, tem aí feito-se novidade de vida sobre a minha vida. Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor que está inserida ali no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, no verso de número 28. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Sabe de quem estamos falando nessa noite? De um homem pouco citado na palavra de Deus, mas que nos ensina tanto, irmãos, tanto de essência do Espírito, que era impossível eu passar por esta palavra hoje e não compartilhar com você. Olha, esse homem se chama Simeão. A palavra de Deus diz que Simeão era temente ao Senhor. Simeão era um homem de Deus. Simeão era um homem que esperava a consolação de Deus sobre o povo judeu. Por que Simeão esperava isso? Porque era uma promessa que Deus havia feito a Simeão. Deus havia dito a ele que ele não morreria antes de ter visto o Cristo. Capítulo de número 26. E foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Ou seja, Jesus, o Cristo de Deus, não morreria sem ver a salvação da terra. Aqui a promessa era sobre Israel, mas nós somos hoje a Israel de Deus. Saiba que o Espírito Santo de Deus, quando ele deseja te encontrar, ele te acha. Olha o que a palavra de Deus vai dizer a Simeão, vai dizer a nós através da vida de Simeão. No decorrer da história, a palavra diz que o Espírito Santo fala com Simeão e diz para Simeão que era chegado o dia em que Deus cumpriria sobre a vida dele uma promessa. Que promessa foi essa? De não morrer antes de ver a salvação de Israel. Isaías capítulo de número 9 vai dizer desta maneira: olha aí, um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o domínio e o governo estará sobre os teus ombros. Esta promessa que era sobre Israel estava em especial, em particular, sobre a vida de Simeão, porque o Espírito disse para ele: você não vai morrer antes de ver o Cristo do Senhor, ou seja, a salvação de Israel. Simeão já era velho, avançado em dias. Saiba que quando Deus te faz uma promessa, irmãos, Deus, ele vai cumprir, porque não é filho do homem para que mintas e nem o homem para que se arrependa. Esse Deus, quando promete, ele faz. Simeão esperou com paciência no Senhor, como diz o salmista. Ele se inclinou a Simeão e ouviu o clamor de Simeão. Olha aí o que a palavra de Deus traz para nós aqui nesta noite, uma profunda revelação do que é ter essência de Deus, do que é ter a essência de Cristo dentro de nós. Passe o tempo que passar, as promessas de Deus não perdem a validade. Simeão sabia disso. Simeão conhecia o Deus de Israel, sabia que o Espírito Santo estava sobre ele, porque aqui no capítulo de número 20, no verso de número 25 do capítulo de número 2, vai dizer: e o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão era um homem diferente. Simeão sabia que Deus era aquele que ele servia. Simeão conhecia o Senhor. Mas olha aí, Simeão, ele conhecia somente aí o Velho Testamento, irmão, porque o Novo não havia sido escrito. Jesus estava nascendo, né? Quem dá luz ao Novo Testamento é Jesus. Ele começa a vir após de Jesus, né? O Novo Testamento. Então Simeão só conhecia o Velho. Então ele só conhecia o tabernáculo como habitação de Deus. Mas essa parte tarbecular, né, no Velho Testamento, essa expressão hoje no Novo quer dizer o quê? Que Cristo habita permanentemente dentro do crente, na vida do crente. Hoje o crente é o tabernáculo de Deus. O tabernáculo que Simeão conhecia era um tabernáculo erguido por mãos humanas. Mas aí nós estamos embaixo da palavra de Deus em João 14, que diz: ei, não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há
muitas moradas. E ele fala, eu preciso ir para que ele venha, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não recebe, mas habita em vós, e habitará e estará em vós para todo sempre. Simeão não tinha esse conhecimento que nós temos hoje, mas Simeão conhecia o Deus de Israel. Se prometeu, vai cumprir. Saiba de uma coisa, quando Deus te promete algo, ele vai cumprir sobre a tua vida. Quando Deus fala com você, com certeza ele virá sobre a sua vida com graça e com misericórdia. Saiba que nós não precisamos correr atrás das bênçãos do Senhor, porque no livro de Deuteronômio capítulo 28 vai dizer que as bênçãos nos alcançarão, e quando nós não corremos atrás e simplesmente adoramos a Deus, a palavra de Deus diz que nós comeremos o melhor dessa terra. O melhor dessa terra, irmão, não são as bênçãos materiais. O melhor dessa terra é o Espírito de Deus que te traz paz, que traz cura pro teu corpo, que traz cura pra tua alma. Quer coisa melhor nestes dias do que paz no Espírito? É só o Espírito Santo de Deus que te traz essa paz. Então, esta expressão tarbecular, ela vem para nós nos dias de hoje através do Espírito Santo, que veio através da vida de Jesus Cristo, que subiu para que ele viesse a descer sobre a nossa vida aí. Ele vem habitar permanentemente na nossa vida. É este Cristo que Simeão ergue no capítulo de número 27. A palavra diz que o Espírito Santo fala para Simeão ir até o templo, que os pais do menino Jesus o levaria até lá, e ele poderia segurar aí a salvação de Israel em suas mãos. Quando ele pega um menino, como de costume, né, ali no templo, e ele com certeza ergue o menino e louva a Deus, a palavra vai dizer, e ele louvou a Deus e disse, agora despede, Senhor, em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação de Israel. Olha a intimidade que esse homem tinha com Deus. Ele não quis saber o que viria depois. Ele só queria saber que estava cumprida a palavra que cabia a ele, sabendo que se até aquele momento Deus prometeu e cumpriu, estava no controle, ele saberia que para uma eternidade com Deus ele estaria indo tranquilo. Por isso, irmãos, que na primeira de João, a primeira carta de João, nós vamos ver lá escrito que o amor, ele lança fora todo medo. Quando a palavra vem dizendo que o amor lança fora todo medo, se eu não me engano é 1 João, capítulo de número 4, verso de número 18, eu já ministrei essa palavra, ele vai dizer o quê? Que quando nós amamos a Deus de verdade, conhecendo a essência do amor de Cristo, irmãos, isso lança fora medo de morrer. Por quê? Porque quando nós temos medo de morrer, porque não sabemos para onde vamos, mas quando nós conhecemos o caminho, como Simeão conhecia aqui, Simeão sabia para onde ele ia. Então ele fala, pode me despedir em paz, porque os olhos do teu servo já viram aí a salvação de Israel. E que Cristo é esse que Simeão segurava? O mesmo Cristo de Isaías 53, o servo sofredor, sobre as tuas pisaduras nós seríamos sarados. Ele foi cuspido, humilhado, moído, se fez maldito por nós, mas por essas pisaduras nós seríamos sarados. É este Cristo que Simeão segurou nos braços. Simeão sabia que viria grandes coisas, mas a revelação de Cristo, ele veio para o quê? Só para cumprir sobre a vida de Simeão uma promessa? Não, ele veio para aquele que estava debilitado, ele veio sobre aquele que estava caído para reabilitar este homem e esta mulher, ele veio para consolar os que sofrem, ele veio aí para restaurar os perdidos, ele veio para dar vida eterna. É aí que eu quero chegar. Irmãos, é muito bom as bênçãos espirituais. Nós não cremos em Deus por causa das bênçãos espirituais. Por quê? Porque Cristo se revela para arrependimento de pecado. E arrependimento de pecado para quê, irmã Paula? Para te levar até uma vida eterna. Não tem outro propósito. Nós temos aqui, irmãos, uma palavra que nos leva a pensar diferentes. Irmã Paula, quer dizer que eu não posso orar mais por um projeto meu, por um desejo meu? Não, você deve orar, porque é com Deus que você tem que conversar, é pro teu pai que você tem que pedir. Você tem a necessidade, o desejo e aí a obrigação de buscar a Deus e pedir para ele. Só que eu quero te falar de uma coisa, da essência dessa busca. Deus não se revelou através de Jesus Cristo à humanidade, irmão, para dar carro, casa, para te abençoar somente nesta terra, porque Paulo vai dizer, quem espera tão somente nesta vida, nesta terra, é o mais miserável de todos os homens. Cristo se revelou para a salvação
salvação dessa terra, uma vida eterna. Ei, se o amor lançou fora todo medo quando você conheceu a Cristo, quando você conheceu a Deus, a tua vida tem que ser uma vida de paz, sabendo que a qualquer momento o Cristo ressurreto pode voltar para você. A qualquer momento ele pode interromper a sua vida e dizer: ei, parou aqui, agora eu vou dar um tempinho aí e nós vamos retornar depois. Depois aonde? Na eternidade. Irmãos, eu tô falando de algo que muita gente não gosta de falar, mas é necessário dizer. Então, Cristo não se revelou para que o seu ego fosse o melhor. Cristo não se revelou para que você somente tivesse alegria nessa terra. Cristo não só se revelou para que você fosse a pessoa mais próspera deste mundo. Cristo não se revelou só para que você tivesse o melhor dom espiritual. Cristo não se revelou para que você tivesse apenas a melhor igreja, o melhor ministério, um ministério mais sadio e grandioso que você pudesse ter. Cristo se revelou para a salvação do mundo. Simeão sabia disso, e quando ele segura este menino nos braços, ele diz: agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a salvação de Israel. Cristo é a salvação dessa terra. Saiba, irmãos, que tudo que você pedir crendo, você vai receber. Lá em João 15 vai dizer que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos dessa videira. Essa videira vai ter que dar fruto, porque a palavra diz que se não der fruto, ele lança no fogo. Ei, irmão, que fruto é esse? Fruto de justiça, fruto de arrependimento. Se a palavra de Deus está dizendo que você está ligado na figueira, na videira, e tem que dar aí fruto de justiça. Sabe que fruto é esse, irmãos? Não é somente o teu bem-estar. Este fruto está se referindo à vida eterna, não só sua, mas das pessoas que você vai conseguir aí colocar uma sementinha no coração. Não fique preocupado, irmãos, porque quem convence o homem da justiça, do juízo, do pecado é o Espírito Santo de Deus. Mas a nossa parte é falar do Espírito Santo, é implantar dentro do coração sementes. Sabe por quê? Ovelha é que gera ovelha. Então, se eu sou uma ovelha temente a Deus, como Simeão era, um homem que era guardado justo por Deus, como Simeão era, eu sei que hoje o teu olho e o meu olho vem a salvação de Israel, como Simeão viu. Nós vemos a Cristo pela pessoa do Espírito Santo. Viva a tua vida da melhor maneira que você pode viver. Se você é mulher, seja linda, se arrume. Preste aí, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que você pode prestar de bom à sociedade. Cuide-se de você, cuide da sua casa. Ame-se sim, como disse a nossa irmã Lília no vídeo em que ela fez esses dias. Acho que foi ontem que ela fez, que eu vi ontem de ontem, que ela postou um vídeo abençoadíssimo. Ame-se, prepare-se para o melhor de Deus sobre a tua vida, mas saiba que em primeiro lugar o teu espírito está guardado em Deus. É isto que Simeão estava tentando dizer através dessas palavras. O Espírito Santo de Deus, quando tiver algo sobre a tua vida, ele vai te incomodar, ele vai te avisar, e pode ter certeza, ele vai te entregar. Deus tem algo sobre a igreja dele. Então, irmãos, bora pra cima, seguir aquilo que Jesus nos ensinou, falar de sua palavra, falar daquilo que o Senhor vai trazer ao nosso coração. Ou seja, o que é, irmã Paula? Arrependimento para as nações. O Senhor Jesus, ele veio tão somente em vários propósitos, mas tão somente o propósito mais especial, o propósito mais singular que ele veio foi esse: a salvação de toda a terra. Fica essa palavra no seu coração, que esse Cristo entre na tua casa, na sua vida a cada dia, que ele faça de você morada do Espírito Santo. Irmãos, logo estaremos juntos para glorificar o nome de Deus. Fica essa palavra no seu coração. Amém?